Olá pessoal, estamos aqui para finalizar nossa disciplina de Fundamentos da Matemática Financeira. Na nossa última aula, aula 3, série de pagamentos e sistema de amortizações. E aí, só para você lembrar aí de quem vos fala, a professora Marcília e sua trajetória profissional. Então, o que a gente vai ter para essa nossa primeira aula? Tipo de série de pagamento, cálculo da prestação na série de pagamentos, tipo de sistema de amortizações. Então, você vai conhecer os tipos de série de pagamentos que são utilizados nas operações financeiras e também vai identificar os sistemas de amortizações usados em... Primeira coisa, né, que a gente vai para começar a nossa aula, para a série de pagamentos. O que é uma série de pagamentos? Elas também são conhecidas como anuidades. É a anuidade do cartão de crédito, a anuidade do empréstimo, a anuidade do financiamento. Então, anuidades. Então, o que isso consiste? Seriam que as aplicações ou pagamentos com parcelas periódicas, a nossa famosa prestação. Seria aqueles pagamentos em que você paga parcelas periódicas, né? E aí a gente basta lembrar que das nossas compras parceladas no cartão de crédito ou por meio do crédito em loja, a gente está falando, nesse caso, de uma série de pagamentos. No caso, os pagamentos são feitos de forma periódica. Porque às vezes, que nem sempre você vai pegar o dinheiro emprestado, fazer um empréstimo, fazer a compra e pagar só no final do período acordado. Às vezes você faz esse pagamento em parcelas, em prestações. Aí, no caso, está fazendo uma série de pagamentos. Então, quanto à classificação simplificada, quanto ao prazo, séries temporárias e séries perpétuas. Nas séries temporárias, a gente está falando de séries que têm limites de tempo, ou seja, eu conheço um limite para o final do pagamento, parcelamento de eletrodoméstico, financiamento de imóveis, veículos, e nas séries perpétuas são aqueles que eu não tenho um limite de tempo para finalizar os pagamentos, conta de luz, água e telefone. O que é mais importante para nós aqui é quanto à forma de pagamento ou recebimento. No caso, as séries, nesse sentido, serão classificadas em antecipadas, pós-antecipadas ou diferidas. A gente vai falar de cada uma delas agora. Pós-antecipada podem também ser chamadas de vencidos, uma vez que são pagos no fim dos períodos. É a que é mais utilizada e é o que a gente vai falar mais aqui. São aquelas em que realizamos a compra sem entrada e o primeiro pagamento ocorre somente após 30 dias, como, por exemplo, fatura do cartão de crédito, a conta de energia. É a mais adotada no Brasil. É aquela que a gente vive no nosso dia a dia. Você vai lá e faz a compra e só paga daqui a 30 dias, ou seja, paga daqui já um período específico de tempo. Você não dá entrada. Não dá nenhuma entrada. Então, aí você tem uma série pós-antecipada. Série antecipada é aquela série de pagamentos que você que você dá uma entrada. Exige um pagamento no início do período. Por exemplo, os financiamentos com a primeira prestação à vista. Quando você vai também fazer financiamento de um carro, você tem que dar uma entrada de 20%. Então, ali você vai ser uma série antecipada, porque você deu uma entrada. Então, o primeiro pagamento ali você já fez à vista. A primeira prestação, no caso. E as séries diferidas são aqueles que oferecem carência para a realização do primeiro pagamento. E aí a gente tem aqueles que são tipo um empréstimo, daquele programa do Pronaf, em que as pessoas têm uma carência, às vezes, de 1 ano, 2, para fazer o primeiro pagamento. Então, ali estamos falando de uma série diferida. Então, a gente, basicamente, série de pagamentos, a gente tem esses 3 tipos, né? Antecipada, pós-antecipada e diferida. E aí a gente vai fazer o cálculo da prestação, porque até agora a gente fez vários cálculos lá em juros, mas a gente não fez quando se refere a uma série de pagamentos, em que você vai pagar por parcelas. E aí esse cálculo da parcela aí é para uma série pós-antecipada, que são fluxos iguais de pagamentos, que você vai ter parcelas iguais. Então, esse cálculo aqui é para uma série pós-antecipada. É um pagamento periódico com fluxos iguais de uma determinada operação financeira que pode ser adicionado ou subtraído do montante a cada período.
muito comum em compras parceladas. Então, aí você vai ter a nossa prestação. E a fórmula básica da nossa prestação é o quê? PMT, que é o que a gente vai chamar de prestação, é igual a P vezes I, 1 mais I elevado a N, sobre 1 mais I elevado a N menos 1. É extenso, a fórmula mas o importante aqui é saber o que representa cada variável na fórmula e fazer, no caso, os cálculos. Então, vamos um exemplo para ficar. Um cliente comprou um televisor no valor de R$ 999 em 12 parcelas, a uma taxa de 2,8 ao mês. Calcule o valor das prestações. Primeira coisa que tem que fazer, né? A gente já viu, é retirar os dados ou variáveis da situação problema. Primeiro dado que ele dá, o valor da televisão. O valor que ele comprou a televisão foi o quê? R$ 99. Então, é meu P, valor presente da prestação, ou valor presente da televisão. E meu I é o que? Ele já dá, no caso, 2,8 ao mês, então 2,8% ao mês é minha taxa. E aí a gente vai lembrar que a gente coloca sempre nas fórmulas a taxa unitária, nunca a percentual. 2,8 dividido por 100, que é igual a 0,028, aí você tem a sua taxa unitária. E o N, no caso, que ele diz 12 parcelas. Então, o N vai ser em 12 meses. E aí é só colocar todos os dados na fórmula. PMT, valor da prestação, é igual a P, R$ 999 vezes I, 0,028, vezes 1 mais 0,28, que é o I, elevado a N, que é o meu, que é 12. Tudo dividido por 1 mais 0,8, elevado a 12 menos 1. Se você fizer todos esses cálculos, e aí você vai ter que fazer a potenciação, a multiplicação e depois a divisão. A gente vai ter em cima, se fizer toda essa parte de cima, a gente vai ter 38,96. Se a gente fizer toda a parte de baixo, vai ter 0,3929. E aí, você vai ter que usar a calculadora, porque manualmente fica bem difícil, né? Então, faça uma calculadora de todos esses cálculos. Primeiro a potenciação, depois você faz as multiplicações, depois a divisão. Se você fizer isso, vai dar 38,96 dividido por 0,3929, que no caso vai dar R$ 99,16. Então, minha prestação vai ser R$ 99,16. Eu vou ter que pagar R$ 99,16, as 12 parcelas de R$ 99,16. Básico para a prestação é isso, para cálculo da prestação. E aí não se preocupe aí, no caso, se tiver recrutamento, desde que não seja uma diferença absurda, então tá tudo certo. De série era isso, então agora a gente vai falar de série era isso, era a saber os tipos de série e cálculo da prestação, que é o que a gente usa muito no nosso dia a dia. Agora a gente vai falar de amortização. A amortização é um processo financeiro pelo qual uma dívida é paga progressivamente por meio de parcelas, de modo que ao término com o prazo estipulado o débito seja liquidado. Essas parcelas ou prestações são constituídas de duas partes, a amortização e juro. A gente viu, a amortização ela vai ser basicamente uma extensão da série de pagamentos, só que ali a gente viu que sempre a gente está falando em séries com pagamentos mensais iguais. Enquanto aqui a gente vai ver que esse pagamento pode ser que sejam não uniformes, pode ser que não sejam iguais. Então, a amortização é uma uma série de pagamentos também. Só que o sistema como isso é feito pode ser com pagamento não uniforme, não iguais. Então, amortizar é o processo financeiro pelo qual a dívida vai ser paga por meio de parcelas e o débito e o valor que você pegou, emprestado ou financiado, vai ser liquidado no final. Então, essas prestações vão ser constituídas de duas partes, a amortização e o juro. Cada prestação vai ser constituída de amortização e juro. Isso aqui é base para a gente continuar. Vamos lá? Então, para amortizar uma dívida, a gente vai ter vários sistemas que se pode se utilizar.
E aí tem alguns deles: sistema de amortização constante, o SAC, sistema de amortização francês ou PRICE, sistema de amortização americano, sistema de amortização crescente, sistema de amortização livre. E aí a gente vai ver que esse sistema de amortização crescente ele era usado para o crédito imobiliário, hoje ele não é mais usado. E aí no Brasil vai assumir relevância os dois sistemas, SAC e PRICE. E é aí que a gente vai focar nossos estudos, porque é o que são utilizados, então é o que a gente vai ver para conhecer as características, para entender quando é que está sendo utilizado um sistema PRICE para uma dívida, quando é que está sendo utilizado o sistema SAC. E aí a diferença e onde onde a gente está utilizando o SAC hoje no Brasil, em financiamentos de longo prazo, principalmente no setor produtivo, principalmente no setor do agronegócio. Então, os financiamentos que são feitos a longo prazo, basicamente no setor produtivo, são feitos pelo sistema SAC. E o PRICE ele vai ser utilizado em empréstimo e financiamento em geral. E aí é o que a gente vai conhecer, é o que a gente conhece mais, porque é o que é feito na compra do carro, é o que é feito na compra do eletrodoméstico, é no empréstimo pessoal, no empréstimo consignado. E aí agora a gente vai ver características de cada um, como a gente diferencia um do outro. O sistema de amortização constante, como até o próprio nome já diz, né? A amortização é constante, ou seja, vai ser o mesmo para todos os períodos. A principal característica do sistema SAC é a redução uniforme de um período para o outro. No caso, as parcelas, no caso. Então, elas vão se reduzindo de um período para o outro. Quando a gente fazer o exemplo, vocês vão observar bem isso. Esse fato vai ocorrer devido às amortizações constantes, que vão reduzir o saldo devedor proporcionalmente, né? E aí é bom esclarecer uma coisa, que parcela não é a mesma coisa de amortização. Porque a parcela de qualquer empréstimo ou financiamento, ela vai ser composta dos juros sobre a dívida, a amortização, além de outras despesas bancárias, como taxa de administração e seguro. Aqui a gente vai considerar que parcela vai ser juro mais amortização. Na prática, quando você for, ainda tem a taxa de administração e os seguros, quando você for no sistema bancário. E aí a gente tem um exemplo básico para você conhecer o sistema SAC, né? A gente viu algumas características, né? A amortização aí é constante. As parcelas vão diminuindo com o valor de um período de tempo para o outro, ou seja, no final você paga uma parcela bem menor do que a primeira parcela. E aí, vamos ver o exemplo? Uma empresa pede emprestado R$10.000, que o banco entrega no ato, sabendo que os juros serão pagos anualmente, que a taxa de juros é 10% ao ano e que o principal será amortizado em 4 parcelas anuais. Construa a tabela SAC para isso. Então, a gente aqui não vai se atentar aos cálculos, mas você tem que identificar um sistema SAC nas operações financeiras. Primeira coisa, o que vai ser constante é a amortização. Então, a primeira coisa que vai ser calculado para um sistema SAC é o valor da amortização. E qual será o valor da amortização? Vai ser o saldo devedor total, que você vai pegar emprestado, os 10.000, dividido pelo total de prestações, né? Que vai ser o quê? 4. Então, a minha amortização vai ser o que no caso? 10.000 dividido por 4, que no caso é 2.500. Então, a amortização vai ser obtida por meio de 10.000 dividido por 4 parcelas. E aí você vê que a prestação é o quê? A amortização mais os juros, como a gente já falou. Então, a amortização vai ser o quê? 2.500 mais R$1.000 de juros, 3.500 seria a minha primeira prestação. Então, a prestação, no caso, soma de amortização mais juros. E aí, os juros do período, que no caso é o saldo devedor vezes a taxa. Se a gente fizer, aí a gente vai ter essa tabela final aí, né? Aí na última coluna você vê o que? As prestações, que é o que? Amortização mais juros. Se você for ver as prestações, a primeira 3.500, segunda 3.250, a terceira 3.000, a quarta 2.750, ou seja, elas vão diminuindo ao longo do tempo. E aí você já viu lá que é por causa das amortizações que vão ser constantes, quanto é a amortização sempre aí?
2.500, que é a primeira coisa que a gente calcula para o sistema saque. E aí, fazendo todos esses cálculos, a gente vai ver que o valor pago vai ser o quê? 12.500, sendo que 10.000 do empréstimo e 2.500 de juro. E aí, como já falei, o valor das parcelas, quando vez que você vê uma dívida sendo paga com parcelas que as parcelas são diferentes e vão diminuindo ao longo do período de tempo, a gente está falando do sistema saque. Para a amortização que foi feita aí, vai ser através do sistema saque. E agora a gente vai falar do price. Você pode identificar o sistema price se o vendedor utilizar uma tabela de fatores para calcular o valor das parcelas fixas. Constitui-se um plano de amortização de dívidas em prestações periódicas iguais e sucessivas, dentro do conceito de termos vencidos, em que o valor de cada prestação é composto pelas duas partes, que a gente já viu, né? É a mesma coisa, a parcela vai ser sempre os encargos financeiros, juros e amortização. Mas o detalhe, que aqui no sistema price, a prestação vai ser iguais, os valores das prestações vão ser iguais. Então, aqui a gente calcula, a primeira coisa que você calcula no sistema saque é o valor da prestação. E o valor da prestação como a gente fez lá em série de pagamentos, é por aquela forma que você vai calcular a prestação. E depois é que você vai calcular as outras partes, as outras colunas, que você vai ver aí. Para o exemplo anterior, que ele tomou emprestado 10.000, uma taxa de 10% ao ano, em 4 parcelas anuais, o que a gente vai ver? A primeira coisa, você vai calcular a prestação. No caso, se você for ver, a prestação aí deu 3.154,71. Ela vai ser constante. Todas as prestações vão ser no mesmo valor. Então, elas são calculadas pelo quê? Pelo aquele cálculo de séries uniformes, de série de pagamentos que a gente viu, em que são iguais em todos os períodos. E a amortização que vai ser o que aí? O valor da prestação menos os juros. Então, toda vez o valor da amortização vai ser a prestação, que a gente já calculou, menos os juros. Finalizaria no sistema price essa tabela aí. Você vê aí na última coluna as prestações sempre de 3.154,71 centavos. Ou as amortizações aí que vão crescendo ao longo do período. Não vão ser iguais, vão ser diferentes, não é como no sistema saque. E se a gente for fazer todos os cálculos pela essa planilha, a gente vai ver que o valor pago vai ser 12.618,83 centavos. Sendo que 10.000 foi o que você pegou emprestado e 2.618,83 são de juros. E aí vocês vão perceber que as prestações são fixas e não reduzem como no sistema saque. Essas são as grandes diferenças entre os dois sistemas. Então, nessa aula aí a gente viu a série de pagamentos e os tipos de sistema de amortização, que é a amortização. E aí a gente vai finalizar a nossa disciplina por aqui. É muita informação, muito conhecimento do mundo das finanças para vocês. Sei. Mas aí a gente tem um tempo muito curto para conhecer todos os fundamentos da matemática financeira. Mas vocês podem aprofundar o aprendizado, pois é uma disciplina que usamos frequentemente no nosso dia a dia e há muito ainda a se conhecer. Então, foi muita informação para essa disciplina, mas você ainda pode conhecer muito mais. Você pode aprofundar o aprendizado. E aí você pode utilizar as apostilhas, pode praticar mesmo. Chegamos ao fim da disciplina, espero que vocês tenham gostado. Até mais, até uma próxima. Obrigada pela atenção e pelo carinho que vocês dedicaram a essa disciplina. Siga sempre fortes e firmes. As referências que a gente utilizou para a aula de hoje. E até uma próxima. Tchau, tchau.